Nós estamos chegando quase que no final, né, do livro de Deuteronômio, e a gente tem aqui como tema desse capítulo, a gente viu a semana passada, as bênçãos e as maldições. Foi uma boa lição para nós, mas hoje também é, porque nós vamos falar do concerto e sobre essa questão, né, de estar diante de Deus. É um privilégio. A pessoa que privilegia a nação de Israel ser chamada pelo próprio Deus e Deus olhar, como disse aqui no versículo 1, como já tinha dito lá em Êxodo capítulo 19, só um Deus mesmo tão gracioso quanto esse, olhar para a nação dele e dizer assim: olha, eu vou fazer uma aliança, eu vou fazer um pacto com vocês. Se a gente pensar que, por exemplo, as pessoas que já são casadas, um dia elas foram lá no cartório, que é realmente onde vale, né? E elas disseram lá na frente do juiz de paz, na frente do tabelião ali, dizer: olha, né, nós estamos fazendo uma aliança, nós estamos fazendo um acordo aqui, nós estamos nos unindo. Veja, é um momento muito importante. Então, para a nação de Israel, que já é dona do lado oriental, né, do Jordão, agora eles vão entrar naquela parte ocidental, a Canaã propriamente dita. Mas antes de entrar ali, novamente Deus ele chama o seu povo. Não antes de dizer: olha, aqui tem bênção e aqui tem maldição. Depois de dizer isso, ele chama o povo dele e faz uma nova aliança. Mas olha o privilégio de ser chamado por Deus para fazer uma aliança com ele. Então aqui, meus irmãos, essa aliança, ele explica aqui no versículo 1, é além daquela que foi dada no Horebe. Olha o versículo 1. Estas são as palavras do concerto, ou seja, da aliança que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles lá no Sinai, né? Então, quando eles saíram do Egito, os irmãos devem se lembrar disso, eles saíram do Egito e quando eles chegaram lá debaixo do Monte Sinai, Deus fez aquela aliança, né? Assim que Deus fez a aliança, Deus deu a lei, que fala os 10 mandamentos, mas isso lá no livro de Êxodo, capítulo 19, e aquelas pessoas com as quais Deus fez a aliança, lá no capítulo 19, morreram. Ficaram Josué, ficaram ali o Calebe, né? Moisés ainda estava presente, mas não entraria na terra prometida com seu irmão. Então você vai vendo aqui que é uma aliança além da do Horebe. Então a pessoa pode pensar assim: não, aquela aliança do Horebe, ela não valeu, agora teve que fazer outra aliança. Não, nunca pense isso. As alianças de Deus, elas não eliminam umas às outras. Não é verdade isso. Elas vão se adicionando umas às outras até chegar naquela perfeição da aliança de Jesus, a aliança de Cristo. Então, quando Deus fez a aliança lá no Sinai, aquelas pessoas que ouviram aquela aliança, elas já morreram todas. Agora, meus irmãos, Deus está fazendo uma aliança, quer dizer, com aquelas pessoas que estão ali na frente dele antes de entrar na terra prometida, o que é justo. Veja, Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac e fez uma aliança com Jacó. Se você olhar o que ele prometeu para Abraão, ele prometeu para o Isaac. O que ele prometeu para o Isaac, ele prometeu para quem? Ele prometeu para o Jacó. Então ele disse: olha, você vai possuir essa terra e a sua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar, uma multidão. Mas é a mesma coisa que ele prometeu para o Isaac, é a mesma coisa que ele prometeu para o Jacó, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui com uma aliança que é a mesma lá do Sinai, só muda o quê? Muda os figurantes aí, né? As figuras que estão ouvindo essa aliança é que muda. E o crente, ele tem uma aliança com Deus, né? Tem uma aliança com Deus, né?
Qual que é a aliança que nós temos com Deus? Em Cristo Jesus. Lembra que Jesus, ele pega, né? Ele pega o pão, ele pega o vinho, e ele diz, olha, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Pega o vinho, este é o sangue da nova aliança, que é derramada em favor de vós. Então, meus irmãos, aí acabou, aí não tem mais, né? Todas as alianças do Velho Testamento, elas se juntam para poder, meus irmãos, dar sentido naquela aliança que Cristo fez. Então, pela fé, nós nos apropriamos dessa aliança. Você vai reparar aqui, no capítulo 29, que ele fala assim, lá no versículo 14, eu não faço somente convosco esta aliança e este juramento, mas com aquele que está aqui hoje, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que não está hoje conosco, ou seja, os filhos dos filhos dos filhos, os israelitas. Então, meus irmãos, eles seriam beneficiados com aquela aliança. Jesus falou a mesma coisa no capítulo 17 de João. Pai, eu não oro somente por esses, Pai, mas eu oro por todos aqueles que ainda hão de crer em mim. Quer dizer, olha, a pessoa que crê em Cristo está lá na aliança da cruz, está lá no Calvário, está ali, meus irmãos, coberto pelo sangue de Jesus, purificado completamente. Temos uma aliança assim. Agora, essa geração aqui é uma geração privilegiada. Olha o versículo 2 do capítulo 29. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, vocês viram tudo que o Senhor fez na terra do Egito, perante os vossos olhos, e todos os seus servos e toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Ô geração, hein? Uma geração sem igual. Não houve, meus irmãos, na face da terra, uma geração que viu tantos sinais quanto esses israelitas durante os 40 anos. Porque se você pudesse imaginar que eles viram as 10 pragas do Egito, depois eles viram a abertura do Mar Vermelho, depois eles viram aquela vitória maravilhosa lá em Refidim, eles viram, meus irmãos, a água sair da rocha, e aí eles veem o maná. Mais alguns milagres que vão acontecendo durante o percurso, até completar os 40 anos. Mas se você pensar que havia 3 maravilhosos milagres todos os dias diante deles, o primeiro milagre é porque eles tinham pão. O segundo milagre é porque eles estavam no deserto e eles tinham água. E o terceiro milagre é que a roupa deles não envelhecia. Mas isso a gente vê depois. Veja só, né? Então, é uma geração que recebeu muitos milagres. Então, o milagre, ele realmente tem força. Lembra que Nicodemos chega a Jesus e diz, temos visto, né, os seus sinais, né? Então, sabemos que és de Deus pelos sinais que tu fazes. Então, eles, assim, um homem tão culto que nem o Nicodemos, e que conhecia profundamente a palavra de Deus, ele se impressionou com os milagres de Jesus. Quando você olha o capítulo 2, vamos lá no Evangelho de João, vamos abrir lá, né? Evangelho de João, né? Capítulo 2, você pode abrir comigo aí, né? E Evangelho de João, capítulo 2, o versículo, já vamos achar já, né? Pode ficar tranquilo que nós encontramos o versículo aqui. Onde que está marcado errado, né? Diz assim, no versículo 23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os seus milagres com que fazia, creram no seu nome. Então as pessoas criam, o milagre faziam as pessoas crer em Jesus. Então ele tem uma força de impressionar. Até a gente, se a gente for num lugar e uma pessoa estiver fazendo um milagre lá, alguma coisa, a gente vai ficar impressionado, tá? Só que aí você lê o versículo seguinte,
Dá uma olhada, né? Então, as pessoas estavam impressionadas com aquele milagre, né? Versículo 24, mas Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele sabia o que tinha no homem. Então, eles estavam acreditando em Jesus, porque, que milagre! Mas esse tipo de fé, que tem como base um sinal e um milagre, não é exatamente o que Deus está esperando das pessoas. Chegou o momento do ministério de Jesus que todo mundo corria para ele. Aonde ele ia, tinha aquela grande multidão, como mostra para a gente aqui no capítulo 6. Você olhar em João capítulo 6, o que você encontra, né? Versículo 1, depois partiu Jesus para outra parte da Galiléia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, capítulo 6, versículo 2. Agora eu pergunto, por que o seguia? Por que eles estavam seguindo Jesus? A Bíblia está dizendo aí, é por causa do quê? Por causa dos sinais que ele estava mostrando, que ele estava fazendo. Aí Jesus, meus irmãos, até fez a multiplicação dos pães, e quando ele faz a multiplicação dos pães, pronto, eles queriam até fazer Jesus ser o rei aí no capítulo 6, pegaram ele assim, queriam entronizar ele, ele escapou, ele não deixou. Mas lembra do capítulo 2? Jesus sabe o que tem no coração do homem. Aí, meus irmãos, Jesus, ele deu um checkmate. Está vendo como a pessoa que crê por causa de milagre, por causa de sinal, ele não aguenta o checkmate. Aqui no capítulo 6, no versículo 60, né? Dá uma olhadinha lá, capítulo 6, versículo 60, quando Jesus, no versículo 58, disse, este é o pão que desceu do céu, né? Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Quando ele começou a se manifestar como Deus, aí você vê a reação das pessoas no versículo 60. Diz aí no versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam isto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que serias subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Versículo, meus irmãos, 66. Diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Olha, essas pessoas é do tipo dos milagres. Enquanto tem milagre, enquanto tem uma atração, eles estão lá. Para você ver que os homens, eles aprendem muito, muito cedo fazer a leitura de como atrair multidões. Eles têm, um jeito de atrair multidões e prender as pessoas, prender as multidões. Mas aí eu faço a pergunta, isso produz a fé verdadeira? Veja lá. Muitos dos seus discípulos voltaram para onde? Para trás. Eles não conseguiam suportar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o salvo, ele é crente pela fé, é salvo pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e quem tem fé não precisa de sinal, não precisa de milagre. Você não precisou de nenhum sinal, de nenhum milagre para dizer, eu sou um pecador, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não precisei, e creio que você também não. Mas uma pessoa que precisa de um milagre para dizer isso, olha, ela vai ter problema na sua vida espiritual. Então vamos continuar aqui, Aqui o Senhor Jesus, vamos lá para o livro de Deuteronômio, Moisés, no capítulo 29, ele disse, olha, vocês viram, tudo que eu fiz lá no Egito e tal, e vimos que eram muitos milagres e muito maravilha, mas olha o versículo 4, vocês viram, porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até
o dia de hoje. Israel tinha um coração duro. Olha aqui, que está dizendo o versículo 4. O coração não entendia, o olho não conseguia enxergar, as mãos não conseguiam alcançar, o ouvido não conseguia ouvir. O que é isso, pastor? Isso aí significa, irmãos, que tudo que estava acontecendo ali não lhes valeu, sabe? Não fez que criasse fé no coração deles. Olha só, os avisos desprezados, a prosperidade mal utilizada. Quando passaram por uma provação, eles ficaram com o coração mais duro ainda, lembra? A palavra que foi pregada, o livro de Hebreus diz que não aproveitou. Então é uma geração que morreu no deserto, que quando pregou para eles, ensinou a palavra de Deus para eles, nada aproveitou. Aí vem essa questão, no começo do versículo 4, que diz assim, porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Irmãos, um dia, o apóstolo Pedro, ele professou a fé em Jesus. Só tu tens a palavra da vida eterna. Olha que legal. Jesus disse, vocês querem me abandonar também? E Pedro, não, para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Mas aqui, meus irmãos, olha só, o que Jesus Cristo disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Para não dizer assim que ele é o bom e conseguiu crer em Jesus, não. Você sabe por que você entregou a sua vida para Jesus? Porque Deus tocou no seu coração. Se não fosse Deus abrir o seu coração e colocar a luz bendita lá dentro, você não teria crido em Jesus. Ouvir a palavra de Deus é uma coisa, veja só, e ouvir Deus falando a sua palavra é outra coisa. Quando você ouve Deus falando a palavra dele, isso faz sentido. Deus falando com você, não é só você, eu ouvi a Bíblia hoje, eu ouvi uma mensagem hoje. Não, Deus falou com você quando você estava lendo a palavra de Deus. São coisas muito diferentes, muito diferentes. Mas vamos ali, meus irmãos, se Deus então salva uma pessoa pela graça, se é Ele que revela a palavra, então se uma pessoa vai para o inferno é culpa dele, né? Não, não é assim, Você não pode culpar outra pessoa ou culpar Deus pelo seu pecado. Você quis pecar, então está condenado pelo seu pecado, Você não pode dizer que a lei de Deus, a palavra de Deus é ruim, só porque você não obedece ela. A palavra de Deus, a lei é santa, é boa e é justa, Está lá, palavra de Deus. Quando você se sente na presença de Deus, quando você entregou a sua vida para Jesus, não é para você dizer, eu me salvei, fui para Jesus. Não, é para dizer assim, obrigado, Senhor, obrigado. Eu era um perdido pecador, merecia um inferno, mas o Senhor mandou Jesus, Ele me amou, e eu entreguei minha vida por Ele, e Ele me lavou com o seu sangue. É muito diferente de bater no peito, ser arrogante e dizer que é salvo, porque é bom, Agora nós temos um versículo aqui, o 5, muito interessante também. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não envelheceram sobre vós os vestidos, e nem se envelheceu no pé o teu sapato. Até falo 6, vocês não comeram pão, vinho e bebida forte não bebestes, Olha só, as vestes que desafiaram o tempo. Coitada das lojas, coitado do pessoal, coitado do sacoleiro, coitado da 15, 15 de março que fala, sei lá o que fala lá de São Paulo. O que é? É 5, 25 de março, ia para falência. A 25 de março ali ia falir. Por quê? Você está lendo aí?
os vossos sapatos não envelheceram, as vossas vestes não envelheceram também. Agora, se você pensar, né, que a gente fala muito do milagre do maná, a gente fala muito do milagre da água. Por quê? Porque o maná, eles abriam a porta, estava lá, né? Era fácil, né? Abriu a porta, o maná, só que tinha que acordar cedo. Os preguiçosos que não acordam cedo já perdia. Então, abriu a porta, pegava o maná, oba, né? Dava só para um dia. Só na sexta-feira que dava para 2 dias. Né? Pegou, é dele, graças a Deus. E a água? É deserto, irmãos. No deserto não tem água. Então, jorrava a água daquela rocha. Lembre-se disso. O pão que representa, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, a bendita Bíblia, a palavra de Deus. A água que representa o Espírito Santo, rios de água viva fluirão de dentro deles, né? Quando Jesus fala de receber o Espírito Santo. Então, nós temos muito a falar da água, nós temos a falar do pão, mas a gente fala pouco das vestes. E Deus menciona as vestes junto com o pão e a água, né? As vossas vestes não se envelheceram. Como assim, pastor? É isso mesmo. Eles estavam lá, mesmo, já pensou? Pessoa que gosta de trocar roupa o tempo todo, né? Mas aquilo fica numa carniça, aquilo fica, onde já se viu, aquilo é um maltrapilho. Aí é que está o milagre de Deus. Já pensou o exército de Deus parando na frente de Jericó e eles parecendo um bando de mendigo, um exército de mendigo? Seria ridículo pensar isso. Agora, quando você pensa que Deus fez um milagre na roupa dessas pessoas, como assim, pastor? Você consegue entender o maná? Então, eu acredito que você também não vai entender sobre o que é uma roupa durar 40 anos e ela ficar linda, perfeita, reluzente. Deus faz isso. Imagine eles passando lá debaixo de Jericó, bem fardados, bonitos, que eles olhavam para os israelitas assim, aquela presença, sabe, aquela coisa bonita, né? O fashion estava lá, todo bonitinho, todo lindão, né? Bem alinhado. É assim que eu vejo, meus irmãos, porque é um milagre de Deus. Deus quer cuidar do nosso pão, Deus quer cuidar da nossa água, e Deus quer cuidar da nossa roupa também. Por isso, tenha cuidado com a roupa que você veste e como você se veste. É muito importante. Pense nisso, né? Esse foi um milagre. Por quê? O que as vestes representam, né? A Bíblia diz que a roupa, quando Deus fez a roupa, a primeira roupa que Deus fez, então a gente pode dizer que o Senhor é o primeiro alfaiate, né, que teve. O designer deve ter. Eu não imagino Deus fazendo umas roupinhas bem indecentes, nem para Adão e nem para Eva, porque aparece isso nos livros, né? Os dois lá, tudo, sabe, tudo. Não, eu não acredito nisso, não. Acredito que eles estavam com roupa de verdade. E aí, você vê que o primeiro a fazer foi Deus. Mas por que Deus fez roupa para o Adão e a Eva? Deixasse os dois pelados mesmo, né? Por quê? Porque eles estavam pelados, não é assim? Eles estavam nus, então a roupa veio para suprir, para cobrir a nudez. E isso é um símbolo, porque a nudez é um símbolo do pecado, né? O que isso representa? Uma das coisas que você vê lá na eternidade, quando Deus fala da eternidade, por exemplo, aquela festa nupcial que está tendo lá no céu. E quando ele chega lá um intruso, né, ele estava com uma veste diferente. E foi perguntado para ele, né, ué, o que é isso aqui? O que você está fazendo aqui? Ele não teve palavra. Por quê, meus irmãos? Porque uma das coisas que Deus faz é nos revestir. E essa palavra, o revestimento, é Deus cobrindo o nosso pecado. É por isso que lá no livro de Apocalipse eles aparecem com aquelas vestes brancas, sabe? Quem são estes, Senhor? Ou seja, essa roupa era como se Deus estivesse dizendo para todas as pessoas, e para ele também,
né? Para quem vestia essa roupa? Eu justifiquei ele, isso aqui me pertence, essas pessoas pertencem para mim. É isso. Então, tem a ver com justiça. Se você olhar o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, né? Vamos lá, Efésios, capítulo 6, versículo 13. Aqui fala da armadura de Deus, né? Mas olha o que diz o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estar firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça. Para que serve, então, essas vestes? É a couraça da justiça de Deus. É isso. Então, meus irmãos, é um povo que ele entra com a presença de Deus na Canaã celestial. Você não vai entrar no céu vestindo as suas roupas. Então, não gaste muito dinheiro quando for comprar uma, mas você vai entrar com as vestes que o Senhor lhe dá. É assim, eles entraram na Canaã com as vestes que o Senhor deu para eles. Bom, depois, meus irmãos, milagre, o maná, eles entraram, a primeira colheita que tinha, acabou o maná. Vocês sabem disso, né? Então, continuando. O segredo da prosperidade, versículo 9. Guardai as palavras deste concerto, cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Olha, o que é prosperidade? Prosperidade tem uma confusão grande aí, né? É dinheiro, é bens materiais, tem muitos imóveis. Isso é prosperidade. Bom, isso é prosperidade para o mundo. Para o mundo A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Você já viu uma prosperidade da palavra de Deus no Novo Testamento. O José, quando ele estava na prisão, ou quando ele era o eunuco lá, principalmente quando ele estava na prisão, repete por 2, 3 vezes que ele estava prosperando. Agora, me diga, como é que uma pessoa pode dizer que é próspero lá na cadeia, junto com um monte de preso, sujo? Explica para mim. E a Bíblia falar que aquilo ali é prosperidade. Então, o que é prosperidade, meus irmãos? Prosperidade, né, é a pessoa realmente estar na presença de Deus. Aqui, né? Quando você lê a Bíblia, quando você confia na palavra de Deus, adora a Deus, né? Quando você tem essa comunhão bendita, seja aqui, meus irmãos, uma comunhão bendita na igreja, na presença de Cristo, isso é prosperidade. É a prosperidade da alma, do corpo, do espírito. É uma vitória, isso é uma bênção, isso é uma riqueza que ninguém pode calcular. Então, se a gente pensar que prosperidade, segundo o que é dito na Bíblia, é a pessoa realmente só com coisas materiais, então nós vamos estar indo na contramão daquilo que a Bíblia ensina para nós, né? Não existe uma riqueza maior do que Deus operando na nossa vida, para nós, por nós. Por isso é muito bom servir a Deus. Como é bom, sabe? Ter o sorriso que vem de Deus e não deste mundo. Veja o versículo 10 agora. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, né? Mas olha a frase aqui. Vós todos estáis hoje perante ou diante do Senhor. Aqui vem um sério compromisso de estar diante de Deus. O Elias, né? O Elias ele tinha mania de falar, em Deus cuja presença eu estou, né? Ele sempre lembrava os seus espectadores ali
de que ele estava na presença de Deus. Agora, você está? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Então você está, né? Esse é o fato. Agora, você está não por seu mérito, lembre-se disso. Vamos olhar o versículo 10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor. Agora, Deus é que permitiu que aquela nação de Israel estivesse diante dele, ou seja, de Deus. Se uma pessoa está na presença de Deus, não é porque ele merece, mas é porque Deus chamou ele e colocou ele na sua presença. É assim que você sempre deve viver, né? Deus pegar você e falar assim, vem cá, fica aqui comigo, né? Eu estou na presença de Deus. Agora, mereço estar ali? É claro que eu não mereço estar ali. Qualquer um de nós não merece. Não existe homem na face da terra que possa merecer. Israel também não merecia. Mas então, o que aquela nação está fazendo diante do Senhor? Lembra do cordeiro morto? Por que eu posso estar na presença do Senhor? Porque Jesus morreu para que isso pudesse acontecer. E eu criei em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, duas coisas sobre estar na presença de Deus. Estar diante de Deus é estar sob o seu escrutínio. É você ser visto por Deus. Deus pode te olhar por dentro e por fora. Então Deus conhece cada passo que a gente vai dar, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o que está no nosso coração. Sabe se eu estou pensando uma coisa boa ou ruim, mas sabe também se o meu sentimento do coração é de paz, de alegria, ou de raiva, de rancor, de desgosto. É um escrutínio completo, interiormente completo. E também, meus irmãos, exteriormente completo. Deus está lá. Está na presença de Deus é estar sob o seu escrutínio, né? E também é estar a seu dispor. Ou seja, Senhor, eu estou na tua presença. Para fazer o quê? Para não fazer nada? Então, sai para lá, né? Já pensou que se você vai ser contratado por uma firma para não fazer nada? O que é isso, né? Então não precisa de você. Uma pessoa que diz, eu estou na presença de Deus, tá bom, mas para que você está na presença de Deus? Veja o Isaías, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, eu estou aqui na tua presença, Senhor, estou aqui, né? Deus disse, quem que nós vamos enviar? E o Isaías, eis-me aqui, levantando a mãozinha, né? Mas ele fala uma palavrinha-chave, está ali, né? Usa-me, Senhor. Na camiseta da Clarice lá atrás, acho que tem, né? Não é assim? Tem essa aí. Veja, meus irmãos, isso é estar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, estou cantando aqui, estou dançando. Não, tem muito mais coisa do que isso aí. Estar na presença de Deus é saber que Ele te conhece, por dentro e por fora. Estar na presença de Deus é porque você está pronto para ser usado por Ele. E continuando, meus irmãos, vamos vigiar contra o desvio do nosso coração. Veja lá no versículo 15, né? Deixa eu ver se é o 15 mesmo. É o versículo 18. Para que entre vós não haja homem, mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe a si mesmo no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que eu ande do jeito que eu quiser. Não está escrito isso. Ainda que eu ande conforme o bom parecer do meu coração. Qual a diferença? Nenhuma. Para acrescentar sede à bebedeira, e o Senhor não queira perdoar. Vamos vigiar contra o desvio do coração. São três coisas que ele fala aqui. A primeira é que um coração desviado pode servir outros deuses. Eu não sirvo ídolos, eu já eliminei isso da minha vida.
Mas e aquilo que a gente tem no nosso coração, o dinheiro, o mamon, é um ídolo. Outra coisa que fala no versículo 18 é criar uma raiz de amargura, né? O crente pode ser muito feliz, mas ele pode ser muito triste também, né? Tem uma passagem, meus irmãos, em Hebreus, que diz: cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe. Olha, se a raiz de amargura, quando brota, perturbasse só a pessoa, é uma coisa. Geralmente, a raiz de amargura vai fazer isso aqui, contamina outras pessoas, passa para outras pessoas. É por isso que um crente amargurado na igreja, ele sai contaminando as pessoas com amargura. Então, não deixa nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. E por terceiro, meus irmãos, olha que esquisito isso, né? Quando um coração desviado, ele pode servir e ele pode gabar a si mesmo. O que é isso? Versículo 19. Aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração. Se abençoe. É o que está escrito aqui. A pessoa se abençoa no coração dele, né? E dizendo: vou ter paz, ainda que eu ande conforme o bem parecer do meu coração. Eu vou fazer isso aqui, que é tudo errado, né? Mas ela não vai falar que é errado. Ela vai dizer assim: tudo me é lícito. É o que a pessoa vai dizer. Ela vai achar que ela, mesmo fazendo uma coisa errada, você chega numa pessoa, você vai falar para ela. Vamos dizer que a gente chega num jovem e a gente fala para o jovem: olha, jovem, não namora essa pessoa, porque essa pessoa não tem Jesus. E ela abençoa ela mesma, e vai lá e começa, e aí casa errado, e mais para frente vai sofrer. Mas foi avisado. Não cometa esse erro, foi avisado. Então a pessoa se abençoa: não vai acontecer nada comigo. Acontece. Deus mostra que acontece. Então, meus irmãos, aqui no versículo 19, né, para terminar, para acrescentar a sede à bebedice, ou seja, muitas pessoas, de fato, né, ouve a maldição, mas não larga. Por quê? Não, isso não tem problema nenhum. Isso aqui é socialmente. Isso aqui. Não existe isso. Ou nós servimos a Deus de coração, de alma, de pensamento, com força, ou, meus irmãos, nosso coração vai se vender às idolatrias, ao fel, à amargura, e essa mania de dizer que está certo quando está errado. Abençoar a si mesmo, né? No versículo 20 diz que o Senhor não vai querer te perdoar. Mas por que não vai querer me perdoar, se Deus é o Pai das misericórdias, né? Não é porque Ele não quer te perdoar, no sentido que Ele nunca vai te perdoar. Deus sempre perdoou Israel, não é verdade? Qual que é o sentido aqui, né? É que Deus deixa a pessoa viver por ela própria. Deixa lá, sabe? É isso que Deus faz. Não existe uma coisa pior do que Deus pegar e entregar uma pessoa para quem? Para ela mesma. Pegar o crente que está desobedecendo e dizer: você quer viver então a sua vida, fazer o que você quiser? Deus faz assim. Ok, vamos lá. Bela tentativa. Romanos capítulo 1, né? Vamos lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1 e versículo 24. Pelo que também Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honrar e servir a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, conforme a natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, e por aí vai.
Você está vendo o que é uma geração entregue a si mesma? Ou seja, Deus falou, não vai fazer, Deus fala, então está tudo bem. E o que acontece? Que sociedade nós temos hoje, meus irmãos? Não existe coisa pior para um crente que Deus olhar e dizer, então tá bom, vou deixar você por você, fique aí com você mesmo. Não existe coisa pior do que isso. Não me lembro se é Oséias capítulo 4, versículo 7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só vou dar uma conferida aqui. E se não for, eu já mudo. Oséias 4, 7. É 17. Efraim está entregue aos ídolos? Não está escrito isso aí no seu... Está aí escrito aí? Tá. Efraim, quer dizer, Israel, tá? Está entregue aos ídolos? O que Deus mandou fazer? Deixa para lá. Não existe coisa pior para um crente que Deus olhar para ele e dizer, deixa para lá. Já pensou um pai olhar para um filho e dizer, deixa para lá? É triste. Por isso ele está falando não perdoar, né? Não vai querer perdoar. Quero terminar no capítulo 29 e versículo 29. As coisas encobertas para Deus estão encobertas, e as coisas reveladas são para nós, os homens. Né? Você conhece bem esse versículo? Conhece? Ok. Pois é, tem uma grande verdade aí, né? 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. E olha, o que é revelado? Deus revelou Ele próprio, Deus revelou a sua palavra, Deus tem revelado a sua vontade, e a maior revelação de Deus é Jesus, não é? Então, vamos aproveitar as coisas que Deus revelou. A gente tem que seguir o caminho que Deus mostra para nós, que é o caminho visível. Às vezes a gente deixa de olhar o caminho aqui, fica olhando lá na frente, lá adiante lá, né? Que nem um motoqueiro. Você sabe por que acontece muito acidente com o motoqueiro, né? Ele, em vez de olhar bem na frente dele, o que está acontecendo, ele começa a olhar o sinal que vai fechar lá na frente. Aí, em vez dele ir com mais cuidado, ele acelera. Já está vermelho, e vem um outro carro, bate nele e ele morre. Ele deixa de olhar o caminho para ficar olhando lá para frente, sabe? Então, siga o caminho, aquilo que você vê, que Deus mostrou para você, que é certo, que você enxerga. Agora, as coisas encobertas pertencem para Deus, meus irmãos. Tem verdade que a ciência não pode descobrir, nem a razão explorar, né? O que Deus revelou, né? Assim, aqui, né? O que Deus não revelou de si mesmo, nem da sua criação, nem da eternidade, não é para mim. Tem coisa que eu quero entender aqui, pastor. Aqui, não vai perguntar para mim que eu vou falar, não sei. Não sei. Agora, a coisa mais triste que existe é a pessoa falar que sabe quando não sabe. Não tem o que fazer, meus irmãos. Tem coisa que não foi revelada por Deus. Não foi, né? Então, quando uma pessoa fica cutucando coisa secreta, fica mais descrente ainda. Sabe por que a maioria dos filósofos são descrentes? Porque eles ficam se metendo com coisa que eles nunca vão poder entender e nem explicar, sabe? Deixe Deus cuidar do que Ele não quis revelar. Né? Se Ele não quis revelar, deixa para lá. Né? As coisas encobertas pertencem para Deus. Né? Nunca esqueça isso. Por isso que a gente tem que ter paz. Né? O Novo Testamento diz, conhecemos em parte. Está claro isso aí. Então, fique com a parte que é revelada, né? Agora, um dia, meus irmãos, tem a promessa que nós vamos conhecer como Ele é. Aí sim, né? Se temos o privilégio de conhecer, né, muitas coisas que antes ninguém conhecia,
Jesus disse que o Abraão, o Isaac e o Jacó ia ficar muito feliz se tivessem visto ele, mas nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó viram. Só que os apóstolos viram, ou seja, Jesus foi revelado para os apóstolos, é revelado para nós, mas para o Velho Testamento Jesus ainda não tinha sido revelado, mas um dia foi. A mesma coisa, são coisas que a gente não entende, são coisas assim que ainda não chegou no nosso conhecimento. Conforme nós vamos andando, conforme o tempo vai passando, a gente pode acrescentar outros conhecimentos sobre Deus, sobre a sua criação, até mesmo sobre a sua salvação. A gente pode entender cada vez mais dentro da vontade de Deus, mas não fica cutucando as coisas escondidas. Não faça isso, né?